Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, vamos começando mais um episódio do Black Yellow BR Podcast, o seu podcast do Steelers em parceria com o site fambonanet.com.br. Este aqui é o episódio número 29, e isso mesmo, acabou a temporada regular, Steelers aí finalmente nos playoffs, desde a rodada 16 após a vitória contra o Ravens. Não tivemos muita comemoração, não tivemos muito assunto após o jogo do Browns, porque foi um jogo para ambos os times apenas para cumprir tabela. A gente até que tentou perder, o jogo foi para prorrogação, coisa que nenhum time de playoff quer na última rodada, mas como a gente estava com boa parte do time reserva, né, para não dizer que não falamos um pouco desse jogo, né, o Steelers foi lá com um bom passe do Landry Jones para o Kobe Hamilton na prorrogação e vencemos o jogo para finalizar a campanha nossa aí com 11 vitórias e 5 derrotas. Mas o que interessa agora, a não ser que nossos convidados queiram ainda insistir no jogo contra o Browns, né, digamos assim, é o jogo contra o Miami Dolphins, válido pelo Wild Card. Então vamos começando aqui. Meu nome é Renato Cavalari, eu vou apresentar esse programa e aqui comigo está o Caio Melo. Playoffs! Finalmente chegou playoffs. Vamos lá. Playoffs! E também Germano Coutinho. Landry Jones é meu pastor e nada me faltará. É isso aí. E contra um time que há muito não sabia o que era playoffs. Um time que estava com o visto vencido para jogar em janeiro. E o Miami Dolphins é o adversário da vez. Desde 2008, o time do sul da Flórida não pisava em territórios de pós-temporada. É um time que a gente conhece, né? A gente foi visitar o Hard Rock Stadium no início da temporada e não é uma lembrança muito boa. Apesar do resultado aí com 2 posses de bola, 30-15 para o time da Flórida. A gente viu o Jay Ajayi comendo nossa defesa com farinha, deixou o pessoal comendo poeira de mais de 200 jardas que ele jogou. Só que agora, como a gente costuma falar em todos os esportes, é hora de separar os meninos dos homens. E agora o confronto é diferente, sem querer nos adiantar, mas se a gente vencer, a gente pega também o Chiefs, que é outro conhecido nosso da temporada regular, mas que nada do que ficou para trás aí nos jogos dessa temporada entra em campo agora. Mas de qualquer maneira, os dois times aí tem tudo para fazer um bom duelo, tem tudo para fazer um jogo bem diferente do que foi aquele lá na Flórida. Eu queria que o pessoal comentasse aí então, seguindo as nossas pautas, principalmente com relação ao Jay Ajayi, que teve aí mais de 200 jardas apenas terrestre contra a nossa defesa lá eu não me recordo a semana, mas acho que semana 4 ou 5, me corrijam se eu estiver errado. Enfim, o que a gente pode esperar desse jogo agora que é completamente diferente? Um jogo, perdeu, tá fora. Lembrando que o jogo é no Heinz Field, por termos ganhado a divisão, a gente tem o direito de jogar essa primeira rodada em casa. Queria aí então que vocês comentassem a respeito do que esperar desse jogo. Primeiro, eu espero que o nosso time não subestime absolutamente nada do Miami Dolphins, pelo fato deles estarem indo aí já confirmado com o quarterback reserva pro jogo. Porque apesar do Tannehill tá tendo uma temporada muito boa, o Matt Moore é um bom backup, é um bom quarterback, e se tem um backup na liga que pode levar o time a algum lugar nos playoffs, esse cara é o Matt Moore, aí eu diria que é um dos melhores backups, se não o melhor backup da liga. É um cara que não pode ser subestimado, então vamos esperar que a nossa defesa não jogue com, sei lá, um salto alto ou um desleixo por esse fato. Sobre o jogo em si, os Dolphins, eles vêm um pouquinho diferente do que estava naquele jogo que eles destroçaram a gente lá em Miami. Eles vão perder muitos jogadores de defesa para esse jogo, eles já perderam, né? O Chad Jones foi primeiro aí, saiu inclusive naquele jogo contra a gente, ele sofreu a lesão fim de temporada, foi pro IR, eles perderam também o outro safety deles titular, que é o Isa Abdul-Kurus. Se eu não me engano, também perderam o safety reserva, que é o Rambo. Então, é um time que vai chegar aqui baleado, mas que não pode ser subestimado. Eles ainda têm um front seven espetacular, o Nadama Konsu faz chover na liga há anos, apesar de ser um pouquinho aí maluco, né, faz algumas besteiras, mas é um jogador excelente, defensive tackle, e não vai ser fácil não, a batalha nas trincheiras entre a nossa OL e a DL deles, que já fez um estrago muito grande na partida de ida. Lembrando que na partida de ida a gente não teve Marcus Gilbert, que é uma peça muito importante do nosso ataque, o nosso right tackle. Quem jogou foi o Chris Hubbard, jogou ali improvisado, ele tinha ido bem numa partida anterior, mas contra os Dolphins não foi bem.
Então, agora com o Marcus Gilbert, a gente pode esperar alguma coisa mais aí desse ataque, que o Big Ben não sofra tanta pressão quando sofrer naquele jogo, mas também que não vai ser fácil, né? Não é porque o Gilbert voltou que vai ser tudo perfeito pra gente. É uma DL muito boa, um pass rush muito bom que eles têm lá, então a gente tem que estar ligado nessa partida, porque não vai ser fácil essa batalha nas trincheiras. E o mesmo vai valer para a batalha das trincheiras quando a gente estiver na defesa. A nossa DL naquele jogo estava bem diferente do que está hoje. A gente não teve o Cam Hayward naquele jogo, já é uma diferença. Ainda não temos, né? Não temos mais o Cam Hayward está fora da temporada, mas a nossa DL não jogava com a mesma intensidade naquela época. Era uma DL que estava meio entregue, meio sem vontade. Eu não sei o que estava acontecendo, mas que mudou completamente. Naquele jogo, foi o jogo que Tannehill, pela primeira vez na carreira, teve apenas um QB hit, parece, só teve uma jogada com pressão, o resto ele não sofreu nenhuma pressão, a gente quase não mandava blitz. O Jarvis Jones era titular, o Dupree ainda não estava no nosso roster, estava no IR ainda. Então, muita coisa mudou, que vai mudar em relação à batalha nas trincheiras para a partida em relação ao que foi na partida anterior, na temporada regular. A OL deles é muito boa, eu não sei como é que está em termos de saúde, a OL deles não vi, mas a OL deles é muito boa e vai ser uma batalha interessante aí com o Dupree, com o James Harrison, com o Stephen Tuitt, que vai jogar, Javon Hargrave nessa melhorada dele, e ainda mais o Sean Davis, que nem jogou naquele jogo, fazendo o trabalho dele que vem fazendo ali na linha de scrimmage. O nosso strong safety vem melhorando cada vez mais aí ao que vem passando nas rodadas, e o Sean Davis já teve até o primeiro sack dele na NFL. Teve o primeiro sack contra os Browns, ele vem fazendo um ótimo trabalho, botando pressão no quarterback, na linha de scrimmage. Então vamos ver aí o que isso vai trabalhar a nosso favor, essas mudanças na defesa. Vamos ver, eu espero muito que a nossa defesa tenha uma postura completamente diferente, e o ataque também, o bem saudável, a gente com recebedores mais consolidados do que estava naquela rodada. Eu lembro até que nosso touchdown foi anotado pelo Kobe Hamilton naquela rodada, no fim do jogo. Não lembro quem fez o primeiro touchdown. Aquela corrida maravilhosa do DHB de 60 jardas, no qual isso, ele deu uma no reverse no Richard Jones, essa aí. Isso, no reverse, exatamente. Um belíssimo touchdown do DHB, que inclusive ninguém esperava aquela jogada. Foi uma jogada espetacular, que deu certo, foi lá um reverse, e o DHB anotou o touchdown. Então, o único touchdown aéreo do jogo foi pro Kobe Hamilton, que só foi marcar o segundo touchdown dele na NFL na semana passada com o Lady Jones. Mas é um cara que cresceu muito nas últimas semanas. Vem crescendo, vem sendo chamado aí como o cara do passe decisivo, o cara mais clutch aí dos nossos receivers, porque ele só tá recebendo bola decisiva. É lance de third down, lance de fourth down, ele tá recebendo passe, tá segurando as bolas. E, espetacular, velho, o que ele tá fazendo. O Ayers aparecendo bem, não sei se ele vai ser relacionado pro jogo. O Green vai pro jogo, tá saindo do protocolo de concussão, a gente deve ter confirmação até o fim da semana, mas deve sair, tá treinando 100%. Então, pro nosso lado, tá tudo correndo bem positivamente. Não tinha melhor maneira. Assim, pior que isso, só se do nada o James Harrison sentir uma lesão e a gente jogar com o Jarvis Jones, porque tá indo muito bem pro nosso lado. Já pros Dolphins, eles já confirmaram que o Tannehill não vai jogar, então só notícia ruim pro lado dos Dolphins por enquanto. Bom, o primeiro jogo, o nosso primeiro confronto com os Dolphins, foi um jogo, digamos assim, atípico. Eu digo atípico por quê? Primeiro porque o Ajayi teve 200 jardas terrestres, algo que não acontecia com a gente desde 2000 e lá vai bolinha, acho que era 2002, uma coisa assim. Outro fato foi que o Big Ben se machucou no meio do jogo, teve um problema no joelho, no qual ele teve que sair durante uma boa parte do primeiro tempo, no qual o nosso pastor, Landry Jones, entrou em campo e teve que comandar alguns drives, mas no começo do segundo tempo o Ben voltou, mas vimos que ele não estava nem perto de estar 100%, ele estava machucado, estava forçando ali, e também pela lesão jogou muito mal, teve 2 interceptações, cruciais inclusive, perdemos o jogo, mas por que a gente perdeu o jogo? Primeiro porque o Ben machucou, jogar com o quarterback machucado nunca é bom, e segundo porque também a gente cedeu 200 jardas para um corredor, que é um absurdo. Esses foram os dois motivos principais para a gente perder o jogo. Além disso, como o Caio já falou, estávamos sem vários titulares hoje. O Sean Davis não era titular. O Hayward, que é titular, mas que infelizmente está no IR, não jogou também. O Harrison ainda não era titular, ou seja, estava dividindo snaps com os outros outside linebackers. O Dupree estava no IR, não tinha voltado ainda. O Jarvis Jones era titular, o que por si só já explica. O Gilbert também estava machucado, jogou reserva dele.
Então, assim, o nosso time tá bem mais completo. E além disso, também o Ladarius Green deve estar voltando aí, que também não jogava na época. Por isso esse jogo foi atípico. O time tava muito desfalcado. O quarterback machucou. Em decorrência dessas duas coisas, cedemos 200 jardas para alguém. E olhando pelo lado positivo, mesmo assim a gente só perdeu de 30 a 15. Uma diferença de basicamente 2 posses de bola. Então também não foi essa dominação dos Dolphins que amassaram a gente. Não foi. Não foi feito o jogo contra os Eagles, que foi 40 e pouco a 3. Não foi assim. Não foi um jogo apertado, realmente não foi. Mas, pelo menos se o Ben não tivesse machucado, teríamos boas chances. Coisa que ele não tá machucado agora. Então isso me dá uma boa esperança para esse jogo dos playoffs. Talvez eu discorde um pouquinho só em relação... Realmente, não foi uma lapada igual foi contra o Eagles, mas o touchdown do Kobe Hamilton foi no final, quando o time já não tinha... Sim, foi no segundo finais. Tava 37 o jogo. Trash time. Foi trash time football. Foi o Pavlaterrão. Foi uma coisa que não era típico da nossa defesa. CD, 200 jardas na outra semana, CD, quase 150. Então, a gente ficou... Caramba, isso aí não é defesa dos Steelers. É outra coisa, velho. E aí, ainda bem que eles conseguiram se ajustar durante a temporada. Outro cara que a gente citou pouco, mas que valeria destacar, é o crescimento do Hargrave. O Hargrave cresceu muito do que ele estava jogando naquela época com o que ele está jogando hoje. Hoje ele é um titular absoluto da nossa defesa, tá fazendo ali alguns snaps de defensive end também, outros de nose tackle, e ele tá indo muito bem, pô. Ele tá indo muito bem, não tem comparação pro que ele foi naquela rodada com o que ele joga hoje. A gente tá falando de 3 rookies, né? A gente tá falando do Art Burns, do Davis... Isso. E do Hargrave, as três primeiras escolhas do time. A gente tá falando de uma temporada que nem acabou ainda, e para quem é torcedor dos Steelers, sabe que na defesa, seja do Dick LeBeau ou do Keith Butler, o Mantegudo, tradicionalmente a defesa dos Steelers não é algo que se gera impacto tão de primeira assim. Claro que devido às circunstâncias de a gente realmente nem ter peça praticamente para nossa defesa, mas a gente conseguiu aí no decorrer, principalmente depois do jogo contra o Dolphins e depois daquelas 4 derrotas seguidas que a gente teve, né, Dolphins, Patriots, quem que foi o outro, e o Cowboys, a defesa deu uma outra guinada, uma outra intensidade, e aquilo que a gente já mencionou antes, que a intensidade de alguns veteranos está fazendo esses calouros crescerem muito no decorrer na segunda metade da temporada, né, isso inclui, não é calouro, mas inclui o Bud Dupree, que tem um hype grande nele, ficou muito tempo com uma contusão que a gente, até o dia anterior de oficializarem ele como ativo para a temporada, a gente achava que ele não ia voltar para a temporada, que ele poderia estar ausente de 2016 inteiro, aí só voltaria na próxima temporada. Então, assim, a gente tá voltando, né? A gente tá falando de 3 calouros que podem ainda estar cometendo aquelas falhas bizonhas, algumas coisas, perder tecos, né? Se trombarem, errar a marcação, mas a gente tá falando de 3 caras aí com potenciais. É muito difícil dentro de um draft você conseguir arrancar elogios da torcida dos Steelers em 3 rodadas diferentes, 3 calouros de defesa, né? Então, realmente, falha essa menção aí com a diferença da perspectiva da semana 6, agora oficializando que foi a semana que a gente perdeu pro Dolphins, para agora a semana de wild card aí, que são 11 semanas 12 semanas, né, melhor dizendo, após aquele confronto. Então, a situação inteira muda. O próprio Dolphins, que estava com bastante desfalque na OL, a gente também criticou muito a derrota, porque a nossa DL não conseguiu pressionar muito uma OL completamente desfalcada do Dolphins naquela semana, e agora a gente tá vendo que alguns jogadores nossos estão voltando, né? O Tuitt vai voltar, vai jogar. Felizmente a gente não vai ter o Hayward para a temporada, já sabemos disso há um bom tempo, mas a gente tá com uma defesa diferente, e a OL do Dolphins, ao que parece, pelo injury report deles e pelo que a gente tem lido aí, não deve ter nenhum desfalque, né, do que a gente já não conhece. Então, o Caio tinha mencionado em relação à saúde da OL deles, do Dolphins, ao que parece vai estar confronto completo. Então vai ser um belo matchup aí dessas duas linhas. E é uma boa L, né? É uma boa L. Um ponto que eu queria destacar aqui é que essa semana saiu o nosso rookie da temporada, o melhor rookie da temporada, e foi voltado para Sean Davis. Eu fiquei muito na dúvida entre botar Sean Davis ou Javon Hargrave, mas pelo que o Sean Davis vem fazendo nas últimas partidas, a intensidade que ele vem jogando e a contribuição que ele vem dando, é contribuição de veterano, pô. É contribuição de veterano. Achei merecido. Eu também achei merecido pelo que ele veio fazendo nas últimas rodadas, nas últimas 7 partidas. Realmente, não dá para tirar essa do Sean Davis, mas tem que ter uma menção honrosa pro Javon Hargrave, que realmente vem muito bem na temporada. O Artie Burns foi o primeiro rounder, mas aí é o que menos passa segurança, é o que menos está consolidado, mas também dos 3 dá para notar que era o mais verde também. Acho que conta muito o fato do Sean Davis ter sido jogado aos Lobos já praticamente desde a primeira rodada.
A gente lembra que ele ficou como níquel, coisa que nós adoramos, só que não. Ele ficou como níquel aí alguns bons jogos, e aí a gente descobriu que um safety estava jogando bem de safety, né? Uma coisa... Exatamente. Quando ele foi para a posição original dele, que é safety, ele começou a... Foi, assim, notável a diferença de qualidade e de eficiência dele em campo, né? Da contribuição dele. O Caio falou perfeito, da contribuição de veterano para um Hulk. Então ele jogou como um verdadeiro safety, contribuiu muito aí para a gente segurar algumas vitórias, não vou nem dizer segurar, mas conseguir algumas vitórias sim pelo lado defensivo, e eu achei bastante merecido. Outro que vem jogando muito bem, que cresceu muito nessas últimas 7 vitórias, foi o Lawrence Timmons. Parece que a defesa, depois daquela derrota para os Cowboys, girou aí a chave de vamos jogar muito, e começou a realmente jogar muito, porque aquele jogo dos Cowboys realmente acendeu o alerta que precisava para a defesa entrar no campeonato, entrar na temporada. Então foi muito importante, apesar de ter doído muito aquela derrota dos Dolphins, doeu, mas foi muito importante para nosso time. Pode ser que isso aí tenha sido o fator decisivo para quem sabe a gente chegar no Super Bowl, entendeu? Por isso que eu achei que no final das contas aquela derrota dos Cowboys foi dolorosa, mas necessária. Inclusive essa derrota contra os Cowboys marcou o último jogo que o Sean Davis basicamente jogou mal. Que inclusive naquele último drive dos Cowboys, o Sean Davis fez aquela falta de face mask que basicamente deu a opção dos Cowboys de chutar o field goal e ganhar o jogo. Isso, exatamente. Marcou, além de marcar a virada da defesa, marcou especificamente a virada do Sean Davis. Isso, exatamente. E você lembra que o Big Ben falou depois da derrota contra o Cowboys? Ele falou assim, o campeão do Super Bowl perdeu seu último jogo. E de lá pra cá o Steelers não perdeu mais. Mas o que eu lembrei é isso, né? Ele falou, o campeão do Super Bowl perdeu o último jogo, sem querer zicar, né? Mas, enfim. Então, desde então, são 7 vitórias nos 7 jogos que teve. Só Steelers e Packers, que também estavam numa situação bem ruim naquela época, o Packers, também engataram uma sequência aí de vitórias. São os 2 times com a maior sequência no momento, né? Então, isso é outro fator que conta pra gente chegar embalado pro jogo de domingo, né? A defesa precisava mudar a mentalidade. Foi o que aconteceu aqui. Aqui, os líderes da defesa chamaram a responsabilidade de uma maneira que realmente mudou nossa temporada. O Mike Mitchell começou a jogar muito, o Stephon Tuitt começou a jogar muito, o James Harrison começou a jogar muito. O Timmons começou a jogar muito, muito mesmo. O Timmons era um cara que eu criticava semanalmente aqui. E o que ele tá jogando agora, sinceramente, ele tá justificando o salário dele, primeiro, ele tá justificando cada centavo do salário dele nessas últimas 7 semanas. E segundo, que hoje o nosso inside linebacker que mais tá jogando, apesar do Shazier tá jogando muito bem, conseguindo muitos turnovers, o cara que tá jogando melhor entre os nossos inside linebackers é o Timmons. Porque na hora de segurar a onda, quem segurou foi o Timmons. Quantas situações de gol aí o Timmons foi lá e parou sozinho? Ou teve o tackle mais importante? A participação mais importante no tackle. Quantas jogadas ele participou assim, conseguiu interceptação, inclusive, em partidas importantes. Espetacular o que o Timmons vem fazendo nessas últimas rodadas. Tem que ser justo, né? A gente criticou muito ele na primeira semana, na primeira metade, né? E realmente ele vem contribuindo muito. Só dele ter parado de marcar o wide receiver no meio do campo, meu amigo, já é um avanço significativo, cara. Mas é aí que tá. Esse fato aí de marcar o slot receiver no meio do campo não era culpa dele. A culpa dele era de não conseguir acompanhar. A culpa dele era porque ele não conseguia acompanhar, porque é o trabalho dele. Mas quem tava colocando ele pra fazer isso tem muito mais culpa que ele, entendeu? Porque tava vendo que ele não tava conseguindo, tava prejudicando o time e insistia nisso. E quando isso foi mudado, tá aí a diferença absurda. Inclusive, exatamente, coincidiu também com a tirada do Sean Davis do nickel, né? Hoje o nosso nickel tá sendo o William Gay e tá fazendo um ótimo trabalho. O William Gay é o William Gay, né? Coisa que a gente pedia desde o começo, né? Pra gente sempre falar no podcast que o William Gay, apesar dele ser um cornerback titular nosso, ele se adaptava muito melhor à posição de nickel. E realmente, cara, eu concordo. O Timmons não tinha quase culpa alguma de estar naquela posição. Ele não conseguia acompanhar por questões, digamos assim, físicas, que eles realmente não têm, mas o físico de outrora que ele tinha para acompanhar o wide receiver pelo meio do campo. E mesmo assim, os nossos coordenadores, o Mantegudo lá, mandava ele marcar o cara e ele não conseguia. A partir do momento que eles viram isso, que eles notaram que realmente não tinha condição, o jogo do Timmons melhorou 100%. A gente sabe que o Timmons, ele é um cara muito bom contra o jogo corrido e que, ele pode marcar tight end? Pode. Se quiser, bota ele pra marcar um tight end, mais fácil. Mas marcar o wide receiver pequeno e rápido, geralmente, não existe condição, não tem como. A partir do momento que ele saiu que ele acabou de
fazer isso, o jogo dele deu uma virada absurda. Ele passou de ser um ponto negativo da defesa para um ponto positivo, pô. O que o Timmons tem jogado nessa sequência de 7 vitórias seguidas não é brincadeira. Não é brincadeira. Parando jogada na linha de 1 jarda, fazendo interceptação em momentos cruciais do jogo. Talvez nessas últimas 7 rodadas o Timmons esteja sendo o MVP da defesa. Simplesmente. Eu concordo e eu acho que ele, pelo que ele fez nesses últimos 7 dias, eu acho que a gente vai ficar entre ele e o Sean Davis para ser o MVP da temporada. Eu acho que vai ficar entre esses dois. O único cara que eu colocaria na disputa com esses dois talvez o Tweet, porque ele realmente está jogando muito no que ele também mudou aí a mentalidade na temporada, ele vem jogando muito, mas um cara que é constante, que vem muito bem do início ao fim da temporada. Eu já sei quem é. É o Ross Cockrell. Impressionante que esse cara joga, impressionante como a gente não escuta ele, não fala dele, passa despercebido, mas quando a gente olha pro wide receiver que estava alinhado com ele, os números são expressivos para dizer o contrário. Em relação ao cornerback, não tem um wide receiver que chegue e bote números absurdos contra o Ross Cockrell. Teve um drive do Brandon Marshall na semana, acho que foi semana 3 ou foi semana 4, que ele teve um drive muito bom em cima do Ross Cockrell e ponto. Qual foi o último big play que essa secundária cedeu e que o Ross Cockrell teve culpa? Foi semana 5. Semana 5 foi a pior, talvez a pior partida do Cockrell na temporada. Eu acho que o Ross Cockrell é um dos caras, é o cara que é o defensive back do nosso time que menos cedeu jarda, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida em afirmar isso, que ele que é o defensive back que menos cedeu jarda. E luta tranquilamente pro Defensive MVP. Ele, Shazier também, uma temporada muito boa de Shazier. Timmons e o Sean Davis, pra mim, são os que disputam o MVP. Talvez colocaria o Stefan Tuitt aí pra não ser injusto com ele, mas pra mim são esses 4. Apesar do Cockrell realmente tá jogando muito, pra mim, se a gente fosse dar um MVP da temporada pelos 16 jogos, eu vou dizer agora quem é. Nosso querido James Harrison, porque é incrível. Ele no time, porque o que é o MVP? É o Most Valuable Player, no caso. Teoricamente, ser o jogador mais valioso. E vou ser sincero, o Harrison, mesmo sem ter os stats, sem conseguir tantos sacks como ele conseguia antigamente, a quantidade de pressão que ele consegue no quarterback adversário é uma coisa absurda. Eu não discordo não, velho. Eu não discordo não. Quando o Harrison tá em campo, o ataque do time, a linha ofensiva, eles têm que fazer um esquema especial pra bloquear o Harrison, pô. Porque se você botar o Harrison contra 90% dos tackles da liga, ele vai ganhar. O Harrison com 38 anos de idade é o melhor jogador da nossa defesa, pô. Isso é um absurdo. E não é porque a defesa esteja ruim. A defesa tá jogando bem, pô. A defesa tem jogadores bons. Tem o Hayward, tem o Tuitt, tem o Shazier, tem o Mitchell, tem jogadores bons. Mas com 38 anos de idade, o Harrison consegue ser o melhor jogador da defesa, pô. Consegue ser o mais efetivo. Se eu tivesse que dar hoje um MVP da temporada regular da defesa, pra mim era o Harrison, sem dúvida alguma. Concordo contigo, velho. Eu concordo com o teu ponto de vista. Apesar de, realmente a contribuição que ele teve quando entrou no time foi absurda. Ixi, Caio caiu. Rapaz, foi tão absurdo que ele caiu. Foi tão absurdo que ele caiu. Menos 7. Opa, fui eu que caí só? Foi. Só eu que caí, você. Foi tão absurda a contribuição do coisa que você caiu, velho. O Harrison achou que era um quarterback, pô, aí te derrubou. Caramba, isso que é pressão, né, a internet, velho. Isso que é pressão. Eu tenho certeza que Germano vai deixar a parte que eu caí, Germano disse, eita, foi tão foda que Harrison derrubou o Caio. Com certeza ele vai deixar essa parte. Claro que eu recomendaria. Claro que continuando. Foi mal a queda aí, galera. Harrison, me confundi com o quarterback. Continuando, a contribuição do Harrison realmente foi absurda depois que ele voltou para o time que acabou com a rotação de outside linebackers quando saiu o Jarvis Jones e quando ele entrou no time. Também vale ressaltar a volta do Bud Dupree no time. Ele voltou e voltou muito bem. O cara voltou com a gana do cacete, porque ele viu o momento da defesa e ele voltou com a vontade de mostrar serviço valendo, porque ele queria estar jogando essa temporada toda, claramente. Ele queria estar em campo desenvolvendo, porque é um cara que tem um talento absurdo e eu acho que vai ser o nosso futuro aí, franchise outside linebacker. Ele tem potencial para ser muito bom mesmo.
E pelo que ele fez nas últimas rodadas, isso aí já falando do Dupree, já saindo aí um pouquinho do Harrison, que eu concordo muito com o que o Germano falou. O Dupree, o que ele fez nas últimas rodadas, ele teve o maior número de sacks por um outside linebacker da AFC, e é uma conferência que tem Von Miller, Khalil Mack, Tom Bahali. É porque o Justin Houston tá machucado, mas tem o Dee Ford também, que tava jogando muito lá em Houston, lá em Kansas City. Tem o Whitney Merciless lá em Houston. Tem muitos outside linebackers bons. Tem o DeMarcus Ware. Tem a duplinha infernal de Baltimore também, né? Tem o Terrell Suggs. Velho, tem muito jogador, muito outside linebacker bom. Aliás, muito linebacker também que é bom no pass rush. A gente tem um que contribui muito no nosso elenco, que é o Lawrence Timmons, que quando vai pra pressão no quarterback, ele sempre contribui bem. E a gente tem esses caras na nossa conferência, e quem liderou foi o nosso querido Bud Dupree, que tá crescendo a cada semana e que eu acho que vai detonar aí nos playoffs. Vamos torcer aí pra ele ter um ótimo playoffs e pra voltar muito bem na próxima temporada, porque ele é um cara que vai contribuir muito pra nossa franquia ainda. Perfeito. Acho que em relação a isso a gente não precisa mais adicionar muita coisa. E assim, a gente falou em prêmios aí, em possibilidade, né? Quem que seria nosso MVP defensivo, quem que foi nosso nosso melhor calouro, né? Com o Sean Davis. E aí teve um outro cara que ganhou um prêmio também de melhor, que foi o MVP do time. Esse cara é muito amado por nós, mas que pra quem não sabe, ele nunca... Quem que é esse cara mesmo? Eu sempre esqueço o nome dele, cara. Como que é? Juice! Ring my bell. Isso mesmo, galera. Le'Veon Bell finalmente, né, vai fazer sua estreia em pós-temporada. Jogador aí que já é amado por nós durante a temporada, odiado quando vem aquelas notícias de suspensão dele e a gente xinga ele. Mas ele finalmente vai fazer sua estreia aí na pós-temporada. A gente sabe da importância dele, não é à toa que novamente ele é o MVP do time. E mereceu, ele está na disputa, a gente não sabe como vai ser, mas muitos gostariam de vê-lo como MVP da temporada. Não estou falando por clubismo, eu estou falando por coisas que a gente lê, pela contribuição dele realmente. Se a gente for pegar só por números, talvez não seja, enfim. Mas enfim, galera, o que vocês têm a dizer? O que vocês esperam do Bell? Finalmente a gente vai entrar com o Antonio Brown, com o Big Ben e com o Le'Veon Bell num jogo de pós-temporada aí. O que esperar disso? Finalmente Killer Bees em campo numa partida de playoffs. Os três principais jogadores do nosso ataque, os três playmakers do nosso ataque, o Big Ben, o Le'Veon Bell e o Antonio Brown. Finalmente, né? Vamos ver... Pela primeira vez o Bell jogando a partida de playoff. E aí, pro Bell, meu amigo, eu só tenho uma coisa a falar. MVP. Pode puxar o grito aí, viu, Germano? Pode puxar comigo. MVP. Velho, pra mim é o MVP da temporada. Sem clubismo. Ele jogou muito essa temporada. Ele perdeu 3 jogos e conseguiu acabar como o quinto melhor em jardas, porque não jogou o último jogo. Porque se ele tivesse jogado o último jogo, ele com certeza seria o número 2 em jardas da NFL. Ele terminou em quinto, ele ainda foi top 5 com 3 jogos a menos. Ele liderou em 4 jogos a menos. Não, foram 3. 4. 3 primeiros e o do Browns. Contou com 8, exatamente. E o do Browns. Foram 4 jogos a menos para ele botar 1.200 jardas terrestres. E quantas aéreas que foram quantas aéreas que ele teve? 600? Teve, peraí que tá fácil aqui, 616, isso. Olha aí, 616 jardas aéreas é muita jarda aérea, velho. O cara contribuiu pro nosso time, faltando 4 semanas da temporada, em 12, ele contribuiu com 1.900 jardas totais. É muita jarda, velho. É muita jarda. Então é um cara imprescindível pro nosso time se dar bem nas partidas. Nunca jogou uma partida de playoff, nos todos os anos a gente foi pros playoffs e não contou com ele. Inclusive, a gente não conta com o running back titular ou até o backup há 2 anos, que a gente foi ano retrasado, não tinha backup, o backup foi embora, que era o LeGarrette Blount, e aí a gente foi com Ben Tate, foi com, sei lá quem foi o outro cara que jogou naquela partida, foi péssimo. Josh Harris, isso, o cara do Practice Squad, horrível, não jogou nada. Aí ano passado a gente perdeu o Bell e também perdeu o DeAngelo Williams, paralisando o pé. Foi a partida com a dupla dinâmica Jordan Todman e Fitzgerald Toussaint, que comprometeu no fim das contas, apesar de terem ido bem contra os Bengals, comprometeram. E, finalmente, esse ano a gente vai ter o Bell saudável, pela primeira vez na partida de playoffs.
tem o DeAngelo Williams, o banco saudável, e ainda tem o Fitz-Toussaint, que muita gente adora ele, ou não, para aquele fumble, para pós-temporada. Finalmente, né, a gente vai ter o nosso depth de running back e sempre fez parte, nas últimas 2 temporadas, fez parte bastante, assim, do nosso jogo ofensivo. O jogo corrido sempre foi decisivo pra caramba, até pra conseguir controlar o jogo, controlar uma vitória. E vale lembrar que contra os Broncos a gente só perdeu por causa de uma falha no jogo terrestre que vinha indo decentemente bem. Então imagina se fosse Le'Veon Bell naquele jogo. Sem dúvida a gente teria ido pro jogo de conferência. Aproveitando aí, só pra dar uma estatística aí, que eu também sou um dos que gosta. Pode soltar a estatística. Só teve, né, a gente tá falando de 12 jogos do Bell, né, os 3 da suspensão depois contra o Browns que ele faltou, 1.268 jardas. Ezekiel Elliott com 108,7 por jogo e Le'Veon Bell 105,7 por jogo, média de jardas terrestres por jogo. O próximo, meu amigo, é o Jordan Howard do Chicago Bears com 87 jardas por jogo. Ou seja, são 18 jardas do segundo pro terceiro. Porque o Ezekiel Elliott foi um absurdo mesmo, contando com a ajuda da OL do Dallas. O Dallas como um todo foi um absurdo esse ano. E, pra mim, por mais que ele ficou atrás, entre aspas, né, em estatística, entre outras coisas, a gente tá falando de 12 jogos e o quanto esse cara mexeu no elenco. Só 2 running backs na liga tem média de mais de 100 jardas por corrida. Caralho, outro sobrenatural de Almeida aí. 100 jardas por jogo. Ou já é abaixo de 90, velho. Então, assim, pra mim isso reforça a importância desse cara na liga, no time, na puta que eu pariu. O Jay Ajayi, que é o nosso amigo do outro lado aí, que vai jogar no domingo como running back do Miami Dolphins, 84,8 jardas por carregada e 1.272 jardas totais, apenas 4 a mais. Não, lateral de Almeida novo. Ou de novo, 4 jardas por carregada. Mas é menos que o Le'Veon Bell. 85 jardas por jogo e só 4 jardas. Não tem como ganhar, né, Renato? Porra, o cara carregado, o cara corre 84 jardas, velho, aí não tem como. Viu, mas contra a gente ele quase carregou 84 por carregada. Mas é verdade. Mas enfim, o que eu queria comparar, obviamente só números não falam, mas assim, o Bell com 12 jogos. Eu preciso ver realmente quantos jogos o Jay Ajayi jogou. Mas ele teve 4 jardas a mais só na temporada que o Bell. Ajayi jogou 15. Ou seja, em 3 jogos a mais ele teve... E ele teve uma temporada monstruosa, né? Isso não tira o mérito dele. São 1.272 jardas, 4.9, igualzinho o Le'Veon Bell, 8 touchdowns. Então, assim, a gente já falou isso em outro podcast, não quer dizer que, e se o Le'Veon Bell jogasse os 16 jogos? Talvez se o Le'Veon Bell jogasse os 16 jogos, ia ter os mesmos números diluídos de maneira diferente, não dá pra saber. E o Le'Veon Bell, de novo, não é menosprezando o Jay Ajayi. O Le'Veon Bell, ele teve acho que um jogo, né, de mais de 200 jardas, e ele teve uma coisa que pra mim impressiona mais. Ele tem poucas corridas longas. O Le'Veon Bell tem pouquíssimas corridas longas. Se a gente pegar aqui, deixa eu ver se com ele fácil aqui, tá, gente? O Le'Veon Bell teve apenas 4 corridas acima de 20 jardas. 4. Mas ele martela muito nos ganhos pequenos. Ele é o cara, ele não é um quarterback explosivo e rápido. Ele tem explosão, mas ele não é explosivo no sentido literal da palavra. Porque ele olha o buraco, estuda a jogada e vai lá e consegue. Numa jogada que era pra perder 4, 5 jardas, ele vai ganhar 4, 6. O touchdown que ele fez contra o Ravens mesmo. Ele bateu de um lado, girou, voltou. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, isso pra mim é um outro fator que engrandece o Le'Veon Bell. Ele teve 5 corridas no total para mais de 20 jardas, sendo que uma delas foi para mais de 40. Ou seja, 5 total. No ano de calouro dele, ele teve as mesmas 5. No ano de 2014, ele teve 10, depois teve 9. Ou seja, o cara tem quase 5 jardas por tentativa, né, por carregada, que é um baita número, e ele tem apenas 5 corridas para mais de 20 jardas. O que mostra que é isso que vocês falaram. Para cada jardinha que ele consegue 6, 7. Aí ele vai lá, consegue mais 8. Aí ele consegue mais 5. Isso prova a eficiência que o cara tem. Ele não faz um número com base em uma carregada para 90 jardas, depois um monte para 2. Eu não diria uma explosão assim de, beleza, o cara vai cortar pro lado e vai correr uma eternidade de jardas. Não. Ele vai fazer exatamente isso com qualquer DL que esteja do outro lado. Seja o Sul, seja o, sei lá, a puta que eu pariu. Ele vai olhar, ele vai esperar a nossa OL, que é a mais subestimada do mundo, abrir os espaços corretos, ele vai se infiltrar, ele vai quebrar tecos e ele vai conseguir. Então, meu colega, MVP pra mim não é clubismo, não. Um detalhe interessante
interessante que a corrida mais longa de um running back na história dos Steelers é do Le'Veon Bell. Foi em 2014, naquela partida contra os Panthers, que ele pegou a bola e levou até 81 jardas, não foi? Isso. Levou até a linha de 5 jardas do campo adversário. Foi espetacular aquela corrida. Então, por mais que ele não seja o cara de explosão e de corridas longas, às vezes sai, mas isso tudo vai depender de um conjunto de fatores, vai depender também de falha da defesa adversária. E o ponto que a gente coloca aqui é que Le'Veon Bell consegue esses números com consistência tão grande que ele faz esses ganhos mínimos, mas que fazem estrago dele contra defesas boas e contra defesas ruins. O mais importante é que ele faz principalmente contra as defesas boas. Ele não diminui o ritmo, ele não tem números piores contra defesas boas. Pelo contrário, ele castiga qualquer defesa, mas do jeito dele. Agora, se aparecer uma falha lá na secundária, um tackle que ele quebre, meu amigo, vai ser difícil parar. Porque ele também não é um running back lento. Agora, não acontece muito, porque ele tem esses números expressivos, repito, contra defesas boas também, em sua maioria. E esse jogo aí cansa a defesa adversária e come muito tempo. É muito importante para o nosso ataque. Muito importante, por isso que fez muita falta nos últimos playoffs. Quando a gente fala que o Le'Veon Bell devia ser o MVP da liga, muita gente pode estar ouvindo esse podcast pensando, não, o MVP é o Brady, não, o MVP é o Ryan, é o Zeke porque teve mais jardas terrestres, não sei o quê. Mas as pessoas têm que entender que MVP significa o jogador mais valioso. E o Bell, na nossa opinião, ele é justamente isso. O Bell, ele muda drasticamente o nosso jogo. O Bell, ele basicamente, ele é responsável por, na média, 150 jardas de scrimmage por jogo. É algo anormal, acho que é um bom adjetivo, é algo anormal. Então assim, o Brady, todos conhecemos como o Brady joga, que realmente ele é muito bom, tanto que ele bateu um recorde aí de 28 touchdowns e 2 interceptações. O Ryan tá na temporada fantástica, mas e o meu voto para MVP é do Ryan, na verdade, porque o Ryan jogou as 16 partidas e tal, enfim. Mas se o Bell tivesse jogado as 16 partidas e tivesse mantido esse nível de atuação dele, pra mim, honestamente, não tinha Brady, não tinha Ryan, não tinha Zeke, não tinha ninguém. Era Bell MVP, e se não ganhasse, era a perseguição da mídia. Porque o que esse cara faz em campo não é brincadeira, não. Ele, honestamente, hoje na NFL, é o jogador mais valioso pra qualquer time. Isso eu tenho certeza. Eu concordo com o Germano, concordo completamente. Ele é o melhor, eu acho ele o nosso jogador mais valioso em termos de contribuição, assim, pro ataque no geral. Eu sei que o Big Ben é o Big Ben, mas a gente já viu o Bell ganhar partida em jogo que o Big Ben não contribuiu. Um jogo, por exemplo, e não tinha como contribuir, que foi o jogo lá em Buffalo, que foi um jogo coberto de neve. Não tinha como o Ben contribuir naquele jogo, naquele frio. Complicado jogar daquele jeito, e o Bell foi lá e ganhou o jogo pra gente. Ele ganhou o jogo ali. Ele teve mais de 200 jardas. Então, é um cara que se torna muito valioso pelo fato de, em situações extremas, do Ben não poder ser o nosso jogador mais valioso, ele vai lá e se torna esse cara pra gente. Então, se eventualmente a gente precisar dele, ele vai lá e vai ter a contribuição dele decisiva a nosso favor. Então, beleza, pessoal. Outro reforço importante que a gente vai ter, que é um cara aí que voltou a treinar e já tá praticamente certo, só uma grande surpresa para tirá-lo do jogo, é o nosso tight end Ladarius Green, que né, aquelas polêmicas todas, mas sofreu uma pancada na cabeça, ficou fora das últimas semanas aí, e vai tá praticamente confirmado aí para enfrentar o Dolphins então domingo, que é um setor que a gente tem que valorizar no nosso time, né? Obviamente a gente tem no Ladarius Green um jogador atlético contra um setor questionado do Miami Dolphins para a questão de marcar tight ends. Então, como que a presença do Green, pessoal, vocês acham que pode ser fator decisivo? Se pode ser fator decisivo, a gente sabe que a gente tem o Bell, a gente sabe que a gente tem o Antonio Brown, que são jogadores playmakers, mas outros jogadores também podem ser decisivos e o Green pode ser um deles. Ele realmente pode desequilibrar aí caso a gente encontre dificuldades em outros setores. Sim, o Green, pra mim, ele é um game changer. Foi uma das raras contratações na off-season que nós fizemos. Um contrato muito bom, ele ganha aproximadamente 5 milhões por temporada, que para um jogador feito Green é um valor muito legal pra gente, muito legal, especialmente já que temos vários problemas de cap. E
como eu falei, o Green é o game changer. Ele consegue, assim como o Bell, assim como o Brown, ele consegue mudar um jogo de uma hora para outra. Porque ele é muito atlético, talvez ele seja, se não um dos tight ends mais atléticos da liga, e vai enfrentar justamente a posição mais problemática da defesa de Miami, que são os linebackers. O principal jogador dessa posição é o Kiko Alonso, aquele mesmo que foi dos Eagles, foi dos Bills, que deu uma passeada aí pela NFL, que é bom jogador, vem de 2 cirurgias no joelho, mas não deixa de ser bom jogador, porém que, na minha opinião, ele não vai conseguir acompanhar o Green. O Green leva bastante vantagem contra os linebackers de Miami, e talvez, se ele tiver saudável pro jogo, que é o que tudo indica, seja uma das grandes válvulas de escape do bem e que pode nos levar à vitória. Tô com o Germano, eu acho que inclusive ele vai ser o nosso principal nome pro jogo se tudo der certo, se ele estiver saudável, se ele for pro jogo, ele vai ser o alvo mais visado. Tanto o Ladarius Green quanto o Eli Rogers vão ser importantes no jogo, mas muito mais o Ladarius Green. Por quê? Porque o Ladarius Green é um cara que vai levar vantagem em relação aos linebackers deles pelo tamanho e velocidade. O Kiko Alonso é o cara que você lembra quando pensa nos linebackers dos Dolphins, mas aí você também lembra que o Kiko Alonso não é mais aquele mesmo linebacker com vigor físico que ele tinha quando foi draftado uns anos atrás. Ele teve 2 cirurgias nos joelhos, então vai ser difícil ele acompanhar a velocidade do Green. O Green é um tight end rápido, que é uma característica típica até para tight ends. Geralmente tight ends são mais pesados. Ele é um tight end rápido, que é muito bom na rota, na execução de rota. Então ele vai ser muito importante ali para os passes no meio do campo. Posso exemplificar esse estrago que o Green pode fazer pelo meio do campo. Eu não consigo não lembrar da jogada de recepção, inclusive que ele se machucou contra os Bengals, que ele recebeu um passe no meio do campo, uma jogada que deu a vitória para os Steelers, porque se os Steelers não conseguissem aquela conversão ali, daria a bola para os Bengals chegarem no nosso campo de ataque ali, possivelmente. Tinha tempo no clock, ainda tem o 2-minute warning, e depois daquele passe, praticamente ganhou o jogo pra gente, e foi uma recepção espetacular. Ele acabou se machucando, porque foi um hit bem pesado no meio do campo, mas é aquilo que ele faz, é aquilo que ele veio para fazer, para receber essas bolas aí de tráfego no meio do campo, onde ele tem mais estatura e mais agilidade para conseguir chegar na bola. E ser essa válvula de escape, porque os matchups vão estar sendo muito mais visados, tanto do lado do Antonio Brown quanto do Eli Rogers, que vem fazendo um estrago bem grande aí, jogando pelo slot, e também, creio eu, pelo Kobe Hamilton, que vai jogar no outro lado. Eu acho que vai ser o Kobe Hamilton ou o DHB, porque pelo que tá se vendo aí, o Colts deve ir pro jogo, mas só contribuir no special teams, porque ele tá bem da coxa, mas não tá bem dos dedos. Então, elimina a possibilidade dele aí como receiver. Então, a contribuição desses caras que vão estar lá para receber bola pelo meio, tanto o Green quanto o Rogers, mas muito mais o Green, repetindo, pelo físico dele, vai ser absurdo nesse jogo e vai ser muito importante pra gente conseguir o caminho para ganhar a partida. Beleza, pessoal. Outro fator importante para a partida aí, na verdade não vamos nos estender muito, mas janeiro nos Estados Unidos, até onde a gente aprendeu lá nas nossas aulas de geografia, é meio invertido com o hemisfério sul, é um esquema meio diferente, aqui tá quente pra caralho, então quer dizer que lá no norte dos Estados Unidos principalmente tá frio pra caralho. E é isso que a gente está esperando do jogo domingo. A temperatura prevista, né? Hoje a previsão do tempo está falando aí de menos 7 graus Celsius para o horário do jogo, do horário do kickoff, exclusivamente ali para as 4 horas da tarde, horário de Brasília. Menos 7 graus é um fator importante, a gente conhece, né? Obviamente o Steelers joga lá boa parte do tempo, né? Eu acho que como mandante os times costumam jogar mais em casa, né? E o time que a gente vai receber, que vocês também sabem aí, que esse time que a gente vem falando esse episódio inteiro, que é o Miami Dolphins, é um time do sul da Flórida, onde mesmo no inverno não é um frio absurdo, é um frio tipo Brasil, até onde eu sei. Quem já morou na Flórida, esteve lá, pode me corrigir se eu estiver errado, mas é um clima um pouco mais tropical. Até onde isso pode afetar aí em relação ao desempenho do Miami em Pittsburgh? Antes de vocês responderem, eu gostaria de lembrar que um dos últimos confrontos que a gente teve com o Miami em casa foi no jogo embaixo de muita neve e a gente perdeu pro Dolphins. Os Dolphins estão lá no calor da Flórida o tempo todo, não tem neve, não tem frio pesado como é em Pittsburgh, então pensa que pode trabalhar a favor da gente por estar acostumado ao clima, mas no fundo é um fator que trabalha negativamente para os dois
dois lados, né? O Ben possivelmente joga de luva para ter mais atrito com a bola por causa do frio, e isso aí já conta negativamente pra gente, já é um fator ruim. Então os dois times acabam sofrendo, mas o fato da gente tá nesse clima, tá treinando nesse clima, talvez não, deve contar a nosso favor pra gente estar adaptado. Mas eu não acho que vai, no fim das contas, ser um fator extremamente decisivo para vitória ou derrota do nosso time, ou no caso, derrota dos Dolphins, não. Diferente de como é em Buffalo. Em Buffalo, o clima é completamente pesado, muita neve, muito frio a partida inteira, inclusive nevando durante a partida. Aí é completamente diferente do que está previsto para acontecer na hora do jogo. Frio é frio, agora frio com neve, com nevasca na hora do jogo, atrapalhando a visão dos jogadores, o gramado escorregadio, você sem poder ver as marcações do campo direito, isso aí atrapalha muito. Do jeito que vai ser o jogo do domingo, eu acho que não vai ser tão decisivo, não. Bom, o jogo sendo a essa temperatura, nesse frio, porque se ventar, a sensação térmica vai estar menor ainda, então isso está muito propício para um jogo com um enfoque muito grande no jogo terrestre. A defesa de Miami, apesar da gente saber que a DL deles é boa, tem jogadores bons como o Sul, enfim, tem jogadores que conseguem chegar no quarterback adversário, a defesa de Miami é uma das que mais cede jardas por tentativa. Ela hoje está com a média de 4.9 jardas por tentativa cedida no jogo terrestre, coisa que o Bel vai gostar bastante de saber. E com o jogo nesse tipo de temperatura, é muito provável que os dois times se baseiem bastante no jogo corrido. Miami já iria usar muito porque tem um quarterback reserva, e nós porque o Bel simplesmente é um monstro. O Bel é o Bel e ponto final. Então se preparem para ver um jogo decidido nas trincheiras. Defensiva também. É verdade, é um ponto bastante enigmático, porque ninguém sabe como é que a linha defensiva vai estar. O Tweet deve voltar para o jogo, como a gente já abordou um pouco mais cedo no podcast. Ele treinou 100% essa semana, ele e o Green. Então, talvez a volta do Tweet ajude bastante. O Hargrave estava no protocolo de concussão, mas já deve ter voltado. Eu lembro que eu vi alguma já, ele voltou no próprio jogo, ele voltou no jogo. No jogo mesmo ele foi liberado. Então o Tio Aldo também contribuindo muito bem. Isso. O único daqueles jogadores novos, assim, que estão jogando, que eu não gostei muito foi o Maxey, né? O Maxey não... também não gostei desse cara. Eu achei ele bem fraquinho, mas pelo que está sendo especulado aí, ele não vai ficar inativo pro jogo, e se ficar ativo, deve ser as últimas opções. O Ricardo Matthews vai depender também do Ricardo Matthews. Se o Ricardo Matthews também não melhorar dessa lesão aí no tornozelo dele, o que não teve muita atualização, não vi muita atualização sobre como está o tornozelo dele, eu acho que vai ser decisivo aí pro Maxi jogar ou não. É aquela coisa, a gente também não pode esperar muita coisa de um jogador que seria a terceira opção da linha defensiva, né? Mas enfim, deixa o Maxi lá, espero que ele não veja muito campo, e é muito bem lembrado, Caio, talvez a maior questão do jogo seja a nossa linha defensiva desfalcada do jeito que tá, contra o jogo corrido de Miami, que nos deu tanto problema no primeiro confronto entre as equipes. Perfeito. Sem mais delongas, considerações finais, Caio. Rapaz, sinceramente, se tudo der certo, próxima semana a gente vai estar aqui de volta falando sobre o jogo dos Chiefs. James Harrison passou por lá de novo. Harrison! E Harrison saca Caio mais uma vez do podcast. Então, beleza. Rapaz, eu espero que o Harrison segure um pouco dessa alegria dele, dessa vozinha dele, porque tá foda, velho. Achei que ia demorar mais. Segure pro jogo, né? Que segure pro jogo cair de novo. Vai, beleza. Vamos fazer de novo. Vai, pode começar do zero, Caio. Beleza. E de volta falando do jogo dos Chiefs, porque eu tô muito animado para esses playoffs, estou muito mais animado do que estava no passado, não podia ser diferente. No passado a gente chegou aos trancos e barrancos, esse ano a gente chegou bem, de uma certa maneira de ver, a gente tá com um time saudável, então tem tudo pra gente ir longe nesses playoffs. Não sei se a gente vai ser capaz de chegar no Super Bowl, mas tem tudo pra gente ir longe. Tô confiante no jogo desse final de semana, tô achando que a gente vai conseguir nos olhos para devolver aquela partida que tá engasgado ainda com os Dolphins. É em casa, é no Heinz Field, vamos fazer prevalecer aí o mando de campo e vamos ganhar essa partida. Tô confiante. Germano? Um pouco mais cedo no podcast, Renato, você perguntou o que a gente esperava dos Killers Bee, todos saudáveis para esse jogo. E eu espero estar ereto na hora do jogo, porque eu imagino bastante emoções, bastante sentimentos assim, profundos, né? Porque é uma delícia de se ver. Os três juntinhos ali jogando bem é uma delícia.
Que beleza! Que beleza! Eu só penso o seguinte, cara. A gente vai enfrentar o Dolphins, que foi um time que a gente apanhou, né? Igual a gente meio que discutiu aqui, que queira que não, a gente tava 30-7, ou 38, no caso, até o momento final da partida, ou seja, a gente tinha apanhado. Aí a gente vai, se der certo, a gente ganhar, a gente vai estar aqui falando, vai ser contra o time que a gente bateu, e bateu bonito, que foi o Kansas City Chiefs. E o fato do Kansas City Chiefs ser o segundo colocado na NFC só prova que dentro dos playoffs as coisas mudam. Então, não vou me adiantar, mas se a gente for até o Super Bowl, nosso caminho vai ser com times conhecidos, porque eu não considero que Raiders ou Texans vai vencer o Patriots lá em New England. Então, tanto o Dolphins, tanto o Chiefs, tanto o Patriots são times que a gente jogou e a gente perdeu de 2 deles. Então, se é hora de redenção pro Steelers de alguma maneira, que seja agora nos playoffs, que a gente tem muito pra brilhar sim, apesar do time que nem o Caio falou, não sei se a gente tem cacife pra ser campeão, mas tá animador. São 7 vitórias seguidas e o hashtag empolgou ainda tá bem aceso. É isso? Renato, eu só quero aproveitar e mandar uma mensagem pro Antônio Brown, pode ser? Oh, mas sempre, até 2. AB, o seu sorriso me dá onda. Puta que pariu. Eu não sei se eu coloco isso no Xvideos ou se eu coloco isso no horário alternativo do Multishow. Queria eu que o Bel gostasse da música, pô, porque aí ele parava de fumar maconha, né, velho? Peraí, você falou AB, depois falou Bel, peraí. Sim, pô, eu mandei a mensagem pro AB, mas tá. Eu queria também que o Bel gostasse da música, que ele encontrasse um fechamento pra ele, que encontrasse o mozão dele. Mas ele com parar certeza. De beber e parar de fumar maconha, porra. Com certeza eles vão estar escutando esse podcast, porque eu sei que eles fazem isso. Com certeza. Com certeza, absurdo. Quem que não escuta? Enfim. É verdade, eles não estão escutando. Então, peraí, pô, tá errado, pô. Eles não vão entender português. Professores americanos. 24 horas por dia. É isso aí, então. Caio, você ia falar alguma coisa mais ou não? Não, eu só ia complementar aqui que Houston e Raiders vão fazer a partida tipo, quem quer perder pros Patriots? Quem quer perder pros Patriots? Se brincar, se os dois entrarem num acordo ali, os dois perdem e os Patriots já vão direto pro jogo de conferência, que tá no mesmo, né? Meio cruel, né? Pelo amor de Deus. Eu ia complementar, Caio, o que tu falou, dizendo que esse jogo ia separar os meninos dos homens, porque quem vai ver esse jogo realmente é um viciado. Mas não, pelo amor de Deus. Não, mas isso não é verdade. Fora dessa. Isso não é verdade, não, porque o jogo que realmente separou os meninos dos homens foi o nosso jogo contra os Browns. Ali, realmente. Exatamente. Eu vi esse jogo. Porra! Vi o jogo inteiro no link clandestino. Vi todo. Que jogo do caralho. Gritei aqui. Que jogo maravilhoso. Melhor jogo da temporada. Jogo maravilhoso. Tem que voltar lá entre os melhores jogos da temporada. Foi muito bom. Ai, que bosta. Pode perguntar qualquer coisa do jogo que eu lembro. Eu assisti jogo bem demais, rapaz. Eu não admito a gente ir na prorrogação na semana 17. Foda-se se a gente tá com um time em reserva, velho. E a gente foi ganhar o jogo com 3 minutos faltando pra prorrogação, velho. E a gente desgastou demais. A sorte é que o nosso jogo é domingo, não é sábado. Não, e a gente só ganhou o jogo, Renato, porque era contra os Browns. Porque os Browns, eles conseguem perder de qualquer maneira possível. Porque os caras retornaram uma bola pra TD, uma interceptação que não foi TD porque o cara soltou a bola na linha de 1 jarda. Foi Ei, não seja injusto. DHB foi lá e forçou o fumble. Verdade. DHB com um trabalho sensacional. Mas assim, querendo ou não, o cara sofreu o fumble na linha de 1 jarda. Aí no final do jogo era só chutar um field goal que eles ganhavam. O Crowell sofre fumble. Na prorrogação, primeira pro gol na linha de, 4 jardas. Os caras me fazem a jogada que perdem 14. Foi muito bom, velho. Cara, os Browns são um time a ser estudado, velho. Porque não tem como. Os Browns conseguem perder jogos de maneiras incríveis, pô. Desde o do bloqueio de chute da temporada passada. Olha, você pensa no jeito mais esdrúxulo possível de perder um jogo, ou os Browns já fizeram, ou eles vão fazer, pô. É impressionante. E olha, última coisa, minha última consideração final, eu não falo mais nesse podcast. Nesse jogo, eu tive certeza absoluta que eu amo esse time. Porque a gente tava jogando contra os Browns na semana 17, num jogo que não valia nada, e eu perdi a tarde do meu domingo assistindo o jogo e comer e torcendo realmente pra gente ganhar, pô. Eu tava me dando embrulho na barriga nesse jogo, velho. Mesmo sabendo que não valia nada. Então,
realmente, depois desse dia, eu posso dizer sem sombra de dúvidas, eu amo esse time, velho. Parabéns aos envolvidos. É isso aí, galera. Se fosse ficar falando do Browns aqui, com todo respeito aos Browns e seus torcedores, o Germano falou que merece ser estudado, a gente acabaria fazendo um outro podcast só dedicado a isso. Mas isso fica para uma próxima hora, né? Porque agora é hora de encerrar. A gente agradece vocês terem chegado até aqui, escutando a gente. Esse aqui foi o episódio 29 do nosso podcast, que é uma parceria do site steelcurtainbr.com e do Twitter BlackYellowBR com o site fambonanet.com.br, que também tem outros podcasts, além do podcast dele. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Continue conosco, continue com a cobertura lá no Twitter, continue interagindo. É isso que a gente faz sempre. Os recados são esses, aquelas coisas lá, tal, sei que, isso, aquilo. Dá like, continue assim, maravilhoso. Espero ver vocês aqui, espero estar falando com vocês aqui semana que vem para comentar o pós-jogo da nossa vitória e do pré-jogo do divisional contra o Kansas City Chiefs. Um grande abraço a todos, tchau! Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah.